Saudação de paz, queridos amados irmãos, eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter a oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha. Enfim, chegamos à nossa terceira lição para jovens. Isso, atendendo aí alguns pedidos de alguns professores da Escola Bíblica Dominical, especialmente para jovens, estou aqui para atender o vosso pedido. Lembrando que estamos no quarto trimestre da nossa lição e essa lição é a terceira lição que vai cair no dia 20 de outubro do ano de 2019. O título da lição é A Cura do Coxo e seus efeitos. A síntese da lição diz: aquele que tem Cristo possui um tesouro de muito valor inestimável, e este tesouro precisa ser compartilhado. E aqui já dá para fazer uma grande aplicação, porque o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele nos dá um grande ensinamento dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. E meu querido amigo professor, lembrando que esta lição tem 3 objetivos, que é mostrar a condição que o coxo era colocado todos os dias à porta do Templo Formosa, destacar a ousadia dos apóstolos e a cura do coxo, e ressaltar o discurso de Pedro no templo após ter ocorrido o grande milagre. Eu espero muito em Cristo que você goste aí do subsídio para a escola dominical para jovens. Então eu já peço aí você rapidinho para você deixar o seu like, para nos incentivar a continuar aqui estudando e colocando aqui esse apoio aos professores da escola dominical e também para os alunos. Não esquecendo de você compartilhar com os seus amigos, jogando no grupo de WhatsApp também e quem sabe nas outras redes sociais. Então, vamos para a nossa lição. O texto bíblico da lição está em Atos capítulo 3, versículo de número 1 a 16. A introdução da revista diz: logo depois da descida do Espírito Santo, que foram as 2 lições anteriores sobre o revestimento de poder, vai nos informar que o livro de Atos começa a relatar os milagres ocorridos por meio dos discípulos realizados em nome de Jesus. E assim, fazendo com que o evangelho fosse propagado e ao mesmo tempo fazendo a igreja crescer em graça e em número. E por isso vale a pena destacar que o livro de Atos não é apenas uma obra histórica sobre a igreja do primeiro século, também chamada de Igreja Primitiva, mas que este livro também serve como inspiração para a nossa fé cristã, para que possamos ser a igreja do capítulo de 29, dando sequência à igreja de Cristo Jesus, que é guiada pelo seu Espírito, neste mundo tão racionalista, humanista e cada vez mais materialista. E por isso devemos buscar o poder do Espírito Santo, sendo revestido por este poder, para que possamos ser cada vez dinâmico e fazer com que o reino seja estabelecido na terra. E querido professor, não se esqueça que toda lição ela tem 3 tópicos e cada tópico tem os seus 3 subtópicos. O que são tópicos? Você, aluno que está me ouvindo aí agora, talvez você, aluno, esteja se perguntando, você que nunca fez um seminário teológico, o que seria tópico e subtópico? Na verdade, o tópico é o esqueleto da mensagem, encabeçado por um título, e aí vai se colocando os tópicos com o subtópico. Agora vamos para o nosso primeiro tópico da nossa lição. E o primeiro tópico é um coxo à porta do templo. Quando Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, querido professor, vale a pena deixar claro para os seus alunos que a hora da oração judaica eram 3 horários. A hora terceira, que nós conhecemos como 9 horas da manhã, a hora do sacrifício, que é a hora nona, que é 15 horas ou 3 horas da tarde, e a hora 12ª, que é às 18 horas. Porém, Pedro e João subiam à hora nona, a hora do sacrifício. E não se pode deixar de destacar nessa lição que Pedro e João, juntamente com Tiago, eram considerados os principais apóstolos, como vemos em Gálatas capítulo 2, versículo de número 9. E na hora nona, 3 horas da tarde, ou 15 horas, como você bem queira, quando Pedro e João subiram ao templo para orar, eles depararam com um homem coxo que era sempre levado à porta formosa, porta essa do templo, para poder pedir esmola. E uma coisa muito interessante a ser falada sobre as portas de Jerusalém é que antes de Jesus haviam 12 portas. Já no período de Jesus, que o templo foi reconstruído por Herodes, agora só há 8 portas.
E eu vou colocar aqui rapidinho as portas para você ir anotar e, quem sabe, também apresentar essas portas para o seu aluno em aula. A primeira porta é conhecida como a Porta das Ovelhas ou Porta do Santo Estevão, mas também chamada de Porta dos Leões. A segunda porta é a Porta de Herodes. A terceira, Porta de Damasco. A quarta, a Porta Nova. A quinta, Porta de Java. A sexta porta se chama Porta de Sião. A sétima, Porta do Estrume. E a oitava, Porta Formosa, que também é conhecida como a Porta Dourada. Hoje essa Porta Dourada, ou Formosa, como você queira chamar, ela é a famosa Porta de Nicanor, que dá acesso ao Pórtico de Salomão. O segundo subtópico diz uma vida de exclusão. Segundo alguns professores do Novo Testamento, a organização do templo, concentrada na questão da pureza, teria excluído os fisicamente incapacitados dos pátios internos. Porém, como vemos em Atos capítulo 10, versículo 34, Deus não faz acepção de pessoas, tanto que o próprio Deus, pensando nos incapacitados, ele ordenou que 5 cidades fossem separadas para as pessoas que a sociedade não demonstravam amor e compaixão, como nós vemos nos seguintes livros, de Êxodo capítulo 21, versículo 13, Números capítulo 33, versículo 6 a 28, Deuteronômio capítulo 4, versículo 41 a 45, e também Deuteronômio capítulo 19, versículo 1 a 13, e o livro de Josué, capítulo 20, versículo 1 a 9. E essa cidade era chamada de cidade de refúgio, uma preocupação de Deus quanto a essas pessoas que eram excluídas pela sociedade. No terceiro subtópico diz, impedido em um olhar. Em Atos capítulo 3, versículo 3, o coxo, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe uma esmola. Então os 2 apóstolos fitaram os olhos nele, e a palavra fitar quer dizer mirar, firmar os olhos em alguém. É como vemos lá no versículo de número 4, quando Pedro e João compeliu para que o coxo fizesse o mesmo. Isso serve como um grande exemplo, porque as pessoas, principalmente as que andam em escuridão, estão olhando para aqueles que são considerados a luz do mundo, a saber, nós, a igreja, que a cada dia precisamos refletir a luz de Cristo com as nossas boas obras, tendo compaixão dos necessitados. Chegamos então no nosso segundo tópico, que é a cura do coxo. Neste tópico, veremos como a narrativa de Atos descreve para nós que Pedro e João resolveram o problema daquele homem sem dinheiro e compartilhando Jesus, fazendo com que o coxo se alegrasse em Deus através do milagre que ele recebeu. E por isso o primeiro subtópico diz, dinheiro não resolve tudo. E olhando firmemente para os 2 apóstolos, aquele coxo certamente esperou receber alguma coisa, como vemos no versículo de número 3. Porém, Pedro e João ofereceu para aquele homem o que dinheiro não poderia comprar, a salvação. E Jesus afirma isso no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36 a 38, que diz, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Jesus deixa bem claro que a salvação não é conquistada por prata, por ouro, por bens materiais. Tanto que quando a gente ler o livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 11, Salomão deixa bem claro que a sua alma está aflita, amargurada. Só que você percebe que até o versículo de número 11 do capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão vai demonstrar toda a sua riqueza, mas no versículo 11 ele demonstra a tristeza, deixando claro que ele tem aflições na sua alma, tem riqueza, mas não tem alegria. Pois o que de fato traz alegria ao homem é a salvação. E querido professor, vale a pena você deixar claro em sua sala de aula que a salvação não se compra e nem se adquire fazendo boas obras, como vemos na carta de Paulo, no capítulo 2, versículo 8 e 9, onde Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Após dizer ao coxo que não possuíam bem algum, Pedro e João vão compartilhar o que de fato possuíam. Só podemos dar aquilo que realmente temos. Eles tinham Jesus e estavam cheios do Espírito Santo. E não perderam a oportunidade de compartilhar o que estava transbordando em sua vida. Pois sempre haverá uma oportunidade para a gente falar de Jesus. Pois o mundo está cada vez mais carente, sem rumo e sem prazer de vida. Só que Jesus, ele mesmo disse em João capítulo 10, versículo 10, que ele tem vida e vida para dar com abundância. O subtópico 3 diz: o milagre da cura. Ao compartilhar Jesus com o coxo, o texto de Atos capítulo 3, versículo 7, deixa claro que eles seguraram a mão daquele homem pela sua mão direita e o colocaram de pé. E aquele homem se transbordou de tamanha alegria ao se firmar nos pés, que entrou pulando, saltando no templo, adorando a Deus. Mas veja que Pedro e João não fizeram isso pelo poder do seu nome, ou por causa de 7 dias de jejum, ou por causa da sua santidade. Mas, no versículo de número 6, nós percebemos que eles fizeram isso. E aí a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nos afirma dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, aquele que realizou o milagre através de João e de Pedro é o mesmo de hoje, poderoso para fazer boas obras. E como diz Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20, capaz de fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. E entramos no nosso último tópico, que tem por título o discurso de Pedro no templo. O primeiro subtópico diz: glória somente a Deus. Quando aquele coxo recebe a sua cura, ele não perdeu tempo. Ele entrou no templo e começou a glorificar a Deus, pois ele sabia que a glória não era para Pedro e muito menos para João ou nenhum dos outros apóstolos. A glória era somente a Deus. Pois bem diz o profeta Isaías que Deus não divide a sua glória para ninguém. E Pedro e João não se aproveitou da oportunidade para se engrandecer. Pelo contrário, eles deram a glória a quem de fato é devida. Como diz Romanos capítulo 11, versículo de número 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória somente a ele, eternamente. Amém. E a prova que eles estavam dando a glória a Deus é que eles, no momento de compartilhar Jesus, no versículo de número 16, eles deixam claro que foi tudo por meio da fé do nome de Jesus. Não se esqueça que o tesouro que nós temos, o dom gratuito do Espírito Santo, está escondido não em vaso de ouro, de prata, pela fé no nome de Jesus, mas sim em vaso de barro, que significa fragilidade humana. E o segundo subtópico diz: pregando Cristo. Como vimos, Pedro não se aproveitou da oportunidade para falar de si. Ele não contou um testemunho de como andou com Jesus sobre as águas, muito menos o quanto ele negou a Cristo, mas foi perdoado por Cristo. Não. Ele também não aproveitou para dizer que de sua mão foi repartido alguns pães e peixes quando Cristo colocou em sua mão e fazendo uma grande multiplicação. Pelo contrário, ele aproveitou o momento para falar do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o qual glorificou seu Filho Jesus Cristo, a quem eles rejeitaram, como vemos no versículo 13 do capítulo 3. Ou seja, Pedro e João nos dá esta grande lição, que devemos aproveitar as oportunidades da vida e falar de Jesus, aquele que morreu por amor a nós na cruz do Calvário. E chegamos no nosso último subtópico, a salvação, o maior milagre. Pedro, em sua pregação, deixou bem claro que o maior milagre, que a maior riqueza que o homem pode adquirir é a salvação. E o profeta Abacuque deixou isso como lição,
no capítulo 3, versículo 17 e 18. Vale a pena você ler esse texto na sua classe de aula, ainda que seja um texto muito conhecido. E após a pregação do apóstolo Pedro, muitos passaram a acreditar em Cristo Jesus, e foi um número de pessoas de quase 5.000 pessoas, como vemos lá em Atos capítulo 4, versículos número 4. Eu espero muito em Cristo que eu tenha te ajudado aí, em algum momento, você que está preparando a lição, você que está estudando a lição. E para isso, eu gostaria que você deixasse aí seu like, compartilhasse com seus amigos aí do grupo de WhatsApp, e assim você estará me dando um incentivo para continuar colocando mais vídeos aqui que vão poder aí te ajudar na sua preparação para a sua aula em classe, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, graça e paz.